E diz assim a palavra de Deus: até o insensato é capaz de passar por esperto quando fica em silêncio. E quando cala a boca, pode ser tomado por inteligente. Eu vou repetir. Até o insensato é capaz de passar por esperto quando sabe ficar em silêncio. E quando cala a boca, até pode ser tomado por inteligente. Palavra de salvação. E quem acredita nessa palavra, diga amém. Amém. Oremos. Amado Pai, te agradecemos pela leitura da Tua palavra. Reconhecemos, amado Pai Criador, que por intermédio dela o Senhor edifica a nossa fé e nos conduzes para o cristianismo verdadeiro, Pai. E nesses tempos que são tão maus, nós te bendizemos e te agradecemos, ó Pai. Querido Pai, esteja conosco. E a Tua palavra que é lançada, te pedimos que o Senhor esteja comigo, para que tudo quanto for falado não venha de mim, mas que seja o Senhor a falar nos nossos corações, de uma forma especial. Em nome de Jesus. Assim oramos. Amém. Amém. Amados, antes de começar esta lição, quero antes dizer que ontem tivemos aqui no culto, numa atividade dos jovens, e foi muito gratificante, com um tema tão importante, dirigido pelo nosso reverendo, acerca do suicídio. E eu quero mais uma vez dar os parabéns à juventude que dirigiu este tema e dizer e desafiar a amada igreja a passarem a participar quando são anunciadas as atividades daqui da igreja. Vamos participar, porque nós precisamos apoiar bastante os nossos jovens. Amém? A lição de hoje, meus amados irmãos, ela encontra-se em Provérbios. E Provérbios, amados irmãos, é um livro que foi escrito por um dos homens mais sábios que a Bíblia relata, Salomão. E muitas das mensagens desse livro, meus amados irmãos, Salomão, ele traz-nos muitos ensinamentos relativamente à vida humana. Ele relata acerca da forma em como nós devemos ter os cuidados com as nossas finanças. Mas aqui, nesta manhã, meus amados irmãos, Salomão traz-nos uma mensagem que talvez os irmãos nunca ouviram. Talvez muitos dos irmãos que estão aqui presentes nunca tiveram a oportunidade de ler esta mensagem. Mas ela tem um conteúdo muito desafiante. Muito desafiante. Porque este conteúdo, meus amados irmãos, Salomão traz-nos uma mensagem que toca profundamente na conduta do ser humano. E Salomão, meus amados irmãos, ele traz-nos esta mensagem, dizendo que até o insensato, meus amados irmãos, em outras versões, diz que até o tolo passa por sábio quando sabe ficar
em silêncio. E quando cala a boca, e quando este mesmo indivíduo cala a boca, ele, meus amados irmãos, a Bíblia aqui nos diz que ele passa por inteligente. E quando eu preparava esta lição, meus amados irmãos, algo muito profundo chama-me a atenção. Esta palavra tolo, meus amados irmãos, esta palavra insensato, ela é pesada. Mas a Bíblia diz que o insensato ou o tolo é aquele indivíduo que não tem sabedoria divina. É aquele indivíduo que irrita-se com facilidade. É aquele indivíduo que não tem capacidade de controlar os seus impulsos e que muitas das vezes, fruto daquilo que é a sua reação, muitas das vezes as atitudes retira-lhe da presença de Deus. É aquele indivíduo que se irrita à toa. É aquele homem que não tem sabedoria. É aquele homem cuja as suas atitudes, meus amados irmãos, mostra falta de comprometimento com a palavra de Deus. E Provérbio, meus amados irmãos, ele lança-nos esse desafio nesta manhã. Porque eu acredito que nesta igreja nós não temos aqui insensatos. Temos ou não, meus amados irmãos? É uma pergunta que eu faço. Será que nós temos homens e mulheres tolas aqui nesta igreja? Temos? Então diga ao seu irmão aí de lado que eu não sou um insensato em nome de Deus. Eu não sou uma tola em nome de Jesus. E então, meus amados irmãos, eu trago um tema para partilharmos nesta manhã, relativamente ao poder do silêncio. O poder do silêncio. O silêncio, meus amados irmãos, é uma palavra que vem do latim, que significa silence. E essa palavra, meus amados irmãos, ela tem como significado a ausência de som ou de ruído. E também podemos designá-la como a abstenção de falar. Abstenção de falar. E nós estamos a viver, meus amados irmãos, num tempo em que o ser humano fala muito. O ser humano, meus amados irmãos, fruto dessa grande dádiva que Deus concedeu ao ser humano, este membro tão pequeno, mas tão importante que Deus concedeu ao ser humano, que é a boca. A boca, meus amados irmãos, é um membro que nós temos no nosso organismo, no nosso corpo. Um membro tão pequeno. Mas o uso que nós demos da boca, meus amados irmãos, muitas das vezes nos retira da palavra de Deus. E Salomão aqui nos traz esta mensagem, porque o problema, meus amados irmãos, não está nas palavras que usamos, mas traz-nos um ensinamento de quando devemos falar, como devemos falar e o que temos que falar. E é nisso, meus amados irmãos, que nós vamos partilhar nesta manhã. E a primeira questão que eu trago nesta manhã refere-se primeiramente a um adágio popular, que não sei se os irmãos já ouviram, um adágio popular que diz que um homem que fala muito dá bom dia aos cavalos. Um homem que fala muito dá bom dia ao cavalo. Porque
Muitas das vezes ele fala tanto, mas o que fala nem sempre edifica. Nem sempre o que sai da sua boca vai nos ligar à presença de Deus. E nós ouvimos, meus amados irmãos, que nos tempos em que vivemos as pessoas falam demais. Os políticos gritam tanto, falam tanto, e às vezes acabam dizendo tanta baboseira, tanta asneira. Muitas das vezes existem aqueles crentes que até são calmos dentro da igreja. Dentro da igreja conseguem manter o silêncio. Mas quando estão fora da igreja, meus amados irmãos, gritam com os filhos. Os filhos gritam com os pais, falam com os pais sem maneira. Quando estão na caminhonete falam alto, não conseguem ser cortês. Aquele crente, meus amados irmãos, cuja atitude que tem em seu coração não consegue guardar segredo. Tudo que lhe falam, ele quer contar. Todas as bênçãos que Deus derrama na sua vida, ele quer contar. Não consegue usar a inteligência que vem do trono de Deus. E aqui Salomão nos traz essa mensagem nesta manhã. Refreie a sua boca. Fale pouco. Use este dom que Deus te deu, esta dádiva que Deus te deu, de poder falar. Porque nós reconhecemos que existem pessoas que até gostariam de falar, mas são mudos. Gostariam de falar, mas não conseguem expressar-se por intermédio de palavras, mas só expressam-se por intermédio de mímica ou por intermédio de som. Mas Deus nos concedeu esta oportunidade de falarmos. E a primeira mensagem que eu trago aqui é o exemplo que nós encontramos numa personagem bíblica que chama bastante atenção, porque nesta personagem eu vejo o exemplo de um cristão completo, um exemplo de um cristão puro e cuja a experiência e testemunho de vida, meus amados irmãos, quase que fiquei arrepiado a tentar ler a história deste grande homem de fé. E eu falo, meus amados irmãos, e os evangelhos contam sobre a história de José. José, o pai adotivo de Jesus. Muitas das vezes, amados irmãos, nós escutamos aqui na igreja, fala-se tanto, muitos pastores pregam sobre Maria, mas falam pouco de José. Muitos pastores abordam sobre a história de Jesus, mas relativamente à história de José, ela é pouca relatada. E o que me chamou a atenção na história de José, os evangelhos sinóticos falam e abordam acerca deste grande homem de fé. Porque quando eu tentava pesquisar na Bíblia alguma fala, alguma mensagem de José na Bíblia, eu encontrei apenas silêncio. José, meus amados irmãos, é um personagem da Bíblia que não abriu a sua boca em momento nenhum. Em nenhum momento da Bíblia nós encontramos alguma fala de José. E toda vez que José comunicou, ele comunicou por intermédio do silêncio, meus amados irmãos. Por intermédio do silêncio. A Bíblia conta que por 3 vezes o anjo de Deus apareceu a José em sonho. A primeira vez foi naquela perspectiva em que José, quando descobre que a sua mulher Maria encontrava-se gestante, José quis se divorciar, quis fugir
e o anjo aparece a José. E, meus amados irmãos, cá entre nós, a situação que José passa naquele instante, qualquer homem, na sua plena consciência, teria uma reação diferente. Mas José, ele manteve silêncio. E acima de tudo, ele mostra um comprometimento com Deus. José mostra, meus amados irmãos, que era um homem que ele tinha conhecimento das Sagradas Escrituras. Porque para além da obediência que José demonstra, ele mostra uma tremenda capacidade, meus amados irmãos, de reflexão. E coisa essa que falta ao ser humano. Na imagem de José, na personagem de José, nós vemos de José um pai exemplar, um marido exemplar, um homem temente a Deus, um homem o seu testemunho de vida conseguiu orientar Jesus da melhor forma possível, que ele levava Jesus à sinagoga, instruía Deus da melhor forma possível. Meus amados irmãos, e José, nessa perspectiva, ele comunicava por intermédio do silêncio. Teve outras vezes em que o anjo aparece a José, quando foi a situação do anúncio em que ele devia se retirar da sua terra, porque Herodes pretendia matar Jesus. O anjo aparece novamente, mas José apenas obedece e não diz nada, e simplesmente pega a sua família e retira-se em obediência plena com Deus. E depois o anjo aparece novamente a José após a morte de Herodes e teve novamente a mesma atitude. Por isso, meus amados irmãos, nós, em muitas situações de contrariedade, nós agimos de forma diferente, porque nós não conseguimos ficar calados quando nos sentimos contrariados com alguma coisa. E esta imagem, esta reflexão na Bíblia sobre José, ela traz-me uma grande mensagem para dizer aqui, meus amados irmãos, que o silêncio, ele não é vazio. O silêncio não é vazio, meus amados irmãos. Em algumas situações, o silêncio acaba por ser uma resposta, mas por outras situações, o silêncio também acaba por ser segurança. Para cada um de nós podemos comunicar por intermédio do silêncio. Por isso, meu amado irmão, diga ao irmão que está ao seu lado, aprende a ouvir o que não foi dito. Aprende a ouvir o que não foi dito. Porque o silêncio, meus amados irmãos, a própria experiência de vida nos demonstra que o silêncio vale mais do que 1000 palavras. Mais vale estar calado ou dizer algo que vale mais do que o silêncio. Em determinados momentos das nossas vidas, meus amados irmãos, nós somos contrariados, nós somos confrontados com muitas situações que nos retiram do sério. Situações, meus amados irmãos, em que não conseguimos ter autodomínio. E às vezes há situações que até podemos, de certa forma, em situações de contrariedade, ter razão em alguma situação. Mas nós temos que aprender que às vezes uma palavra direcionada, às vezes para a pessoa errada, no momento errado, ele pode trazer várias situações desagradáveis para cada um de nós. Então devemos ser sábios
devemos, às vezes, saber o momento em que devemos falar, mas também devemos saber o momento em que devemos calar, para que desta forma possamos evitar constrangimentos maiores. Mas o que nós vimos, meus amados irmãos, é que nós não conseguimos ficar calados. Nós não conseguimos fechar a boca, meus amados irmãos. Não conseguimos porque nós somos nervosos. Nós temos aquela personalidade que nos dizem que não levo desaforo para casa. Eu até posso ser calmo, mas ninguém me pisa no calo. Eu posso ser calmo, mas não me pise no calo, porque se você me pisar no calo, então você vai ver o meu outro lado. Isso são atitudes que muitas das vezes nós temos. Mas, amados irmãos, nós precisamos ser sábios e aprender com grandes mensageiros de Deus. Eu, quando, amados irmãos, venho a refletir acerca dos evangelhos, acerca da Bíblia, eu lembro-me da história, meus amados, de Jesus. Quando Jesus é batizado, meus amados irmãos, e o Espírito Santo desce sobre Jesus, acontece algo muito interessante. Jesus, após aquele momento, é levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde ele fica 40 dias a jejuar e a orar. E o que me chama a atenção nessa perspectiva, meus amados irmãos, é que Jesus tem uma preparação espiritual. E essa preparação espiritual, meus amados irmãos, é o que nós precisamos ter nas nossas vidas. Nós precisamos meditar nas Sagradas Escrituras para que possamos estar atentos contra as ciladas de Satanás. Precisamos vigiar, meus amados irmãos, porque Deus tem bramando como leão à procura de quem possa tragar. E, meus amados irmãos, muitas das vezes nós pensamos que essas atitudes só acontecem aos outros. Mas todos nós somos tentados de forma direta ou indireta. Mas a questão está em como nós reagimos quando somos injuriados. Como nós reagimos quando somos atacados. Meus amados irmãos, outro exemplo que eu trago ainda de Jesus. Outro exemplo que eu trago de Jesus. Quando Jesus teve em frente ao Sinédrio, quando enfrentava as acusações, ele perante aos sumos sacerdotes e todos os anciões que estavam confrontando Jesus, há uma atitude de Jesus que chama bastante atenção. Jesus era atacado e era confrontado, mas Jesus respondia com silêncio. E quando abria a boca, meus amados irmãos, eram com palavras edificantes, que não lhe retirava da presença de Deus. O silêncio, meus amados irmãos, não é vazio. O silêncio nos ensina a termos uma vida de devoção. Refreie a sua língua, refreie a sua boca, meu amado irmão. Não seja, eu dou aqui um exemplo de algo que acontecia muito em Angola na nossa infância. Nós tínhamos na infância alguns vizinhos motoqueiros que eles, no escape da moto, eles retiravam uma válvula na ponta do escape. E a motorizada, meus amados irmãos, quando era retirada aquela válvula, a motorizada
motorizada fazia um barulho tremendo. Eles metiam-se, quer dizer, nós podíamos estar dentro de casa, mas quando esses vizinhos pegavam na motorizada para conduzir, era um barulho ensurdecedor. Então, isso chama atenção, meus amados irmãos, que um crente não pode ficar como uma válvula de escape. O crente tem que ter sabedoria. O crente tem que saber o momento certo de falar. O crente tem que saber, meus amados irmãos, que não deve ter inimigos. O crente deve saber que as guerras que nós travamos neste século não é contra o meu irmão ou contra a minha irmã, mas nós travamos guerras contra o diabo Satanás. O diabo Satanás, meus amados irmãos, é o nosso inimigo. Nós não podemos ter inimigo na igreja, nem na vida cotidiana. Não podemos ter inimigos, porque nós travamos guerra com o diabo Satanás. Não é com o meu irmão, não é com a minha irmã, não é porque o meu irmão teve uma atitude infeliz que eu vou me virar contra o meu irmão. Sabedoria divina, meus amados irmãos. Refreie a língua. Tenha a plena perspectiva das suas atitudes. Antes de falar, meu amado irmão, pensa. Porque existem palavras que saem da nossa boca que ferem, que matam. E há palavras, meus amados irmãos, que nós falamos, mas elas já não dá para agarrar as palavras e voltar a colocar na nossa boca. Porque as palavras, meus amados irmãos, elas quando saem, acabaram por sair e não voltam. E nós estamos a ferir, estamos a matar, estamos a magoar por intermédio das nossas atitudes, por intermédio do uso que nós demos à nossa boca. Meu amado irmão, minha amada irmã, seja sereno, seja plausível, em nome de Jesus. Não procure razão, meu amado irmão. Que Deus nos livre, que Deus nos livre desse desejo de querer ter razão. Muitas das vezes eu noto, meus amados irmãos, que as grandes guerras que nós travamos na vida, os grandes problemas que nós temos, muitas das vezes vêm por intermédio dessa procura, dessa luta em querer ter razão. A tua razão, minha irmã, meu amado irmão, diante de Deus, ela não interessa. Seja feliz. Não abdique da tua paz. Não abdique do amor que Deus colocou em teu coração. Não entre em guerras, meus amados irmãos. Nada é mais gratificante do que a paz. E o cristianismo, meu amado irmão, é paz e amor. Não faz sentido nós vivenciarmos guerras nos nossos locais de trabalho, ou as pessoas entram em guerras por intermédio de cargos, por intermédio, pessoas, e às vezes até crentes que estão nos serviços, mas com um monte de problemas, que não conseguem dar testemunho de Deus. E eu quero dizer aqui nesta manhã, meu amado irmão, você que está aqui presente aqui nesta igreja, meu amado irmão, você que recebeu o perdão de Jesus, você que recebeu o amor de Deus, você, meu amado irmão, és uma nova criatura. Você não é mais a mesma pessoa em Cristo Jesus. E todo crente que é uma nova criatura, meu amado irmão, ela acaba por ser uma fonte de luz, porque ela, dentro dos seus corações, jorram fontes de água viva.
Essa fonte, meus amados irmãos, que sacia quando eu estou ao pé do meu irmão, quando eu estou ao pé da minha irmã. A minha irmã tem que se sentir saciada com essa fonte de água viva que jorra dentro do meu coração. E nós somos desafiados, meus amados irmãos, a não vivenciar apenas com essa água aqui, neste lugar sagrado, mas nós devemos ser fontes de água viva para levar este evangelho pelo mundo fora, pelos 4 cantos deste mundo, meus amados irmãos, por intermédio da tua atitude, por intermédio do teu testemunho de vida, seja com vizinhos, seja no trabalho, seja em que lugar você estiver, seja uma fonte de água viva, dê bons testemunhos de Jesus na tua vida, meus amados irmãos. Refreie a sua língua, refreie a sua boca, fale pouco, não abdique da sua paz, não entre em guerra, porque nada justifica a tua paz. Cristianismo, meus amados irmãos, é paz e amor. Cristianismo é paz e amor. Não justifica a gente entrar em guerras. Não justifique, meus amados irmãos. Nós trilhamos guerras com o diabo Satanás. A Bíblia diz que Satanás, meus amados irmãos, ele brava como leão, anda bramando como leão, à procura de quem possa tragar, meus amados irmãos. Você que está ouvindo essa mensagem nesta manhã, seja um bom mensageiro de Deus, dê bom testemunho de Deus, porque Deus é maravilhoso, meus amados irmãos. Deus é bom em todos os momentos, meus amados irmãos. Deus faz coisas grandiosas e maravilhosas na vida de cada um. Nós só precisamos continuar a nos deleitar no amor de Deus. Só precisamos continuar a nos deleitar no seu preceito. Temos que continuar a confiar em Deus. Se não faz sentido mais de 2 anos e tal de cristianismo, e nós continuamos os mesmos, não mudamos. Não mudamos, meus amados irmãos. Deus está a falar contigo nesta manhã, meu amado irmão. Mude as suas atitudes. Refreie a sua boca. Faça silêncio. Saiba quando falar. Saiba o que falar. De tal forma, meus amados irmãos, que para não magoar ninguém. Eu sou o guia leigo da igreja, meus amados irmãos. Eu gostaria de testemunhar isso com vocês. Eu, durante muito tempo, fui professor de crianças. E eu tenho dito que, mesmo até quando eu tenho a oportunidade de falar com as crianças, não só daqui da igreja, eu me coloco no lugar delas. Falo com serenidade. Falo de forma calma. Porque eu tenho que ser fonte de água viva, até mesmo para uma criança. Não entre em guerra. Não justifique. Não justifique. Refreie. Eu gostaria de perguntar, meus amados irmãos, a cada um, que possamos refletir nisso. Por que Deus, quando fez o homem, não colocou a boca no lugar das pernas ou no lugar dos braços e colocou próximo aos ouvidos? Por que Deus, meus amados irmãos, nos fez
com 2 orelhas e apenas uma boca? Alguém consegue responder? Ouvir mais. Ouvir mais. Meus amados irmãos, vamos refletir nisso. Eu gostaria de terminar, minha amada igreja, com uma experiência que eu tive muito antes de abrirmos aqui a igreja da Samaria. E isso aconteceu mesmo aqui no metro da Pontinha. Eu tenho um amigo, um ex-colega de trabalho. Esse meu colega lutou tanto para mandar o filho de Angola para Portugal. Um filho jovem, cheio de vida, cheio de energia. E quando o rapaz saiu de Angola para vir para Portugal, o rapaz tinha por aí uma média de 15 anos. Mas o filho tinha a sua personalidade e o pai também tinha a sua personalidade. Aquele filho, aquele jovem, durante o tempo todo de vida, teve muitos problemas com o pai. Não conseguia se entender com o pai. Discutiam muito, brigavam muito. E o filho chegou a uma altura que decidiu sair de casa. O filho saiu de casa e começou a viver a vida dele. E eu falo da Pontinha porque eu fiquei muito tempo sem ver esse amigo. E um tempo depois eu encontro-me com ele aqui no metro da Pontinha. E em conversa com ele, eu pergunto acerca do filho. Se como é que estava o filho dele. E ele respondeu-me que não me fale do meu filho, porque o meu filho para mim está morto. Mesmo que me vierem avisar que o meu filho morreu, eu nem irei ao funeral, porque o meu filho para mim está morto. Meus amados irmãos, aquelas palavras, eu olhei para esse cara, as palavras foram tão dolorosas para mim. E que passou um tempo, passaram por aí uns 2, 3 anos que eu tive essa conversa com o indivíduo. Uma vez eu encontrei-me com um rapaz em Odivelas e vi um rapaz muito magro. E eu fui ter com ele, perguntei ao rapaz se estava tudo bem, se ele estava bem. Tio, estou bem, mas está tudo bem contigo e tal? Eu estou bem. Lá nos despedimos, o rapaz foi. E 2 meses depois, eu me apercebi que esse jovem morreu de câncer nos pulmões. Ou seja, o rapaz contraiu um câncer e o pai nem teve conhecimento que o filho tinha esse problema. O miúdo lutou, não resistiu e Deus acabou por levar esse rapaz. Quando eu tive a notícia que esse rapaz morreu nessa condição, meus amados irmãos, eu chorei tanto, mas tanto, e caiu-me tão mal, porque a minha pergunta, eu não tive a oportunidade de ir ao funeral, mas a minha preocupação, quando tive conhecimento, foi se esse pai teve a coragem de chorar pela morte do seu filho. E no funeral, pelo testemunho que me passaram, lá estava o pai todo em drama, com choros.
em drama, com choro, transtornado. E quando eu tive a oportunidade de estar com o pai, meus amados irmãos, eu questionei esta conversa que eu tive com ele no metro da Pontinha. Ele já não lembrava, porque passaram alguns anos. Já não lembrava. Porque há palavras que saem da nossa boca e não voltam mais. Mas o poder, as palavras que saem da nossa boca ferem, elas matam. Eu disse a esse amigo que ele amaldiçoou o filho, porque eu fiz-lhe lembrar as palavras que ele teceu mediante a situação, os problemas que viveu com seu filho. Meus amados irmãos, para terminar, usem a boca para abençoar a vida dos outros e não usem a boca para amaldiçoar a vida de alguém. E eu volto a dizer, meus amados irmãos, dentro de cada um de nós jorra um rio de água viva. Esse rio nós devemos usar para nos espalharmos pelos 4 cantos deste mundo, para levar esse evangelho de bênção, esse evangelho lindo que nós aderimos, porque muitos precisam de serem salvos. Você, meu amado irmão, que ainda não aceitou, você que não é batizado, eis o momento. Você, meu irmão, que precisa da presença de Deus na tua vida. Apocalipse 3:20, Jesus nos diz que eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu entrarei em seu coração e contigo cearei e a tua casa, em nome de Jesus. Ainda há lugar para ti. Ouve o convite do bom Salvador. Essa é a mensagem que de Deus ouvimos e transmitimos em nome de Jesus. Amém.